TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Oferecimento Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. Programa apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana nós estamos sempre com bom tema e sempre com bom entrevistado, levando você a informação de primeira. A reprise do programa, você já sabe, você acompanha todo sábado a partir de 1 da tarde. Ao vivo, eu gosto sempre de frisar mais uma vez ao vivo, por quê? Porque ao vivo você participa conosco, enviando a sua mensagem pelo WhatsApp. O nosso número vai estar na tela daqui a pouco, que é o 99828-2124. Esse número é o da TV Candidez, muito fácil de guardar, vários programas utilizam, 99828-2124. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora o meu entrevistado desta noite. Com muito prazer, pela primeira vez, eu recebo hoje o médico cirurgião plástico Dr. Tiago Diniz Gonçalves. Hoje nós vamos falar sobre a questão da prótese mamária e também da rinoplastia, que popularmente é mais conhecida como a cirurgia de nariz. Para você que está ligando a TV Candidez agora, você já pode mandar a sua pergunta, tirar a sua dúvida. Lembrando que não se trata de uma consulta, trata-se aqui de uma indicação, de um caminho que o profissional médico vai apontar para você, telespectador da TV Candidez que nos acompanha. Dr. Tiago Diniz Gonçalves é cirurgião plástico, médico cooperado da nossa Unimed Divinópolis. Boa noite, Tiago. Prazer receber aqui pela primeira vez no Amostra Grátis da Saúde. Muito obrigado. Obrigado, Samuel do Vale. É um prazer estar aqui no programa Amostra Grátis, aqui da TV Candidez. Boa noite a todos. Nosso tema hoje é prótese mamária e rinoplastia, e eu já disse aqui, popularmente conhecida como cirurgia do nariz. Eu queria perguntar aqui mais uma questão de curiosidade do jornalista. Qual é a maior demanda hoje no consultório de cirurgião plástico? Não só envolvendo as duas questões, mas também no geral. Sim. Hoje a demanda maior no consultório de cirurgia plástica é em relação realmente às mamas e ao abdômen. No caso, ou mamoplastia de aumento, que são as próteses de mamas, ou a mamoplastia redutora, que na verdade é a redução das mamas, né? Ou a pexia das mamas, chama mastopexia, que é às vezes aquela paciente que tem um volume adequado das mamas, porém tem uma flacidez de pele. Então é retirado o excedente de pele e para modelar e deixar uma mama bonita para a paciente. Agora, em relação às abdominoplastias, a parte do abdômen, lipoaspiração, abdominoplastias, elas são muito procuradas também. Então, fica mais o carro-chefe de um cirurgião plástico, assim, na verdade, fica entre mama e abdômen, né? E eu posso dizer que eu vou acertar agora a fazer uma afirmação. Também, em termos de carro-chefe, em termos de gênero, é a mulher que procura mais o consultório médico? Eu falo que... Você tem uma porcentagem, mais ou menos? Em torno de 80% é do sexo feminino. Os homens, a procura pela cirurgia plástica pelos homens aumentou muito nos últimos anos. Então, realmente é um público crescente, que está preocupado com a saúde, que está preocupado em ficar melhor. Então, realmente, a procura dos homens pela cirurgia plástica aumentou muito nos últimos anos. E quando um homem vai ao consultório de um cirurgião plástico, ele quer basicamente o quê, assim, pela sua experiência já como médico? Qual é a principal queixa do homem? A queixa do homem não seria uma queixa, mas gostaria de acompanhar também. Eu opero muitas mulheres e os maridos vão atrás depois querendo fazer alguma coisa. Fazer uma blefaroplastia, que é a cirurgia dos olhos, das pálpebras, fazer uma rinoplastia, a mesma lipoaspiração,
né? A questão de ginecomastia, que é aumento das mamas masculinas, é uma procura enorme também nesse sentido. Mas o homem está preocupado com a sua autoestima, está preocupado em ficar melhor, está preocupado com a sua saúde. Então, e por isso que vem aumentando a procura do sexo masculino pela cirurgia plástica. E temos da prótese mamária, que é um dos nossos temas centrais nesse programa de hoje. Nessa última terça-feira do mês de outubro, nesse dia 31, vem evoluindo desde a sua formação até hoje, quando se fala de prótese mamária, no contexto geral, material... Sim, sem dúvida. Resultado satisfatório. O que você poderia colocar nesse primeiro bloco para a telespectadora, mais precisamente, que nos acompanha hoje? Isso. A cirurgia plástica, a cada ano, ela evolui muito. E com isso, a tecnologia que está atrás da cirurgia plástica. Então, assim, em relação aos implantes mamários, evoluiu muito. A gente, no início, quando começou mesmo a cirurgia plástica, as próteses eram muito rústicas, então o gel de silicone era um gel diferente, na verdade era líquido, que ocasionava muita ruptura das próteses. Hoje, a tecnologia das próteses aumentou muito. Então, não só a texturização da cápsula da prótese, ou seja, do material que envolve a cápsula, a prótese, como também em relação ao gel, que é o conteúdo da prótese de silicone. Hoje, o gel de silicone é um gel que chama-se coesivo. Ele tem uma alta coesividade, ele mimetiza muito a textura, o toque de uma mama normal. Então, isso que a gente quer para uma prótese mamária de qualidade. Uma prótese, a cirurgia ela tem que ser muito bem feita, mas os implantes mamários que a gente coloca no paciente, eles têm que ser muito seguros. Principalmente a segurança desse implante, ela tem que ser muito boa para a gente colocar isso nas mamas da paciente. Muito bem, eu vou aqui com a primeira pergunta. Aparecido do bairro Cidil, a cirurgia de prótese mamária pode ser feita em consultórios ou clínicas ou necessariamente precisa ser feita em hospitais? Obrigado, Aparecida, pela pergunta. Todas as cirurgias elas devem ser feitas em ambiente seguro. Consultório em si não é. Tá? Então, assim, as cirurgias sempre devem ser realizadas, no caso de próteses mamárias, em clínicas especializadas, liberadas pela vigilância sanitária ou hospitais credenciados. Não se deve fazer cirurgias de próteses de mama, de mamoplastia de aumento, apenas em consultório que não tenha segurança nenhuma. O principal de uma cirurgia é o paciente. E o paciente deve ter toda a segurança necessária para realizar o procedimento. Muito bem, olha aqui, estamos chegando aqui a primeira pergunta também. Nós nem começamos a falar sobre a questão da rinoplastia. Você pode fazer um pequeno preâmbulo para a gente aqui, antes da gente elaborar algumas perguntas relacionadas à questão da cirurgia do nariz? Certo. De modo bem coloquial, para que o telespectador possa entender, o que é a cirurgia do nariz, o que é a rinoplastia? Uhum. A rinoplastia é a cirurgia estética ou reconstrutora do nariz, que ela pode ser feita normalmente de duas maneiras. A primeira maneira é uma cirurgia, que a gente chama de rinoplastia redutora, no qual se faz a cirurgia modelando as cartilagens e a parte óssea, diminuindo essa parte, tanto a cartilagem quanto a parte óssea, e modelando o nariz depois com curativo. É um conceito mais antigo de rinoplastia, porém que pode ser usado em uma rinoplastia primária, ou seja, uma rinoplastia, uma primeira cirurgia de nariz. E existe agora também um conceito mais novo, a partir da década de 90, a rinoplastia estruturada, que particularmente é a que eu gosto mais de fazer, que é uma cirurgia que ela é mais demorada, mais elaborada, porém os resultados a longo prazo de uma rinoplastia estruturada, eles são infinitamente melhores. Então, ela também pode ser feita de modo fechado, ou seja, apenas por incisões dentro das narinas, ou pode ser feita uma rinoplastia aberta, que além dos cortes por dentro da narina, é feito um corte na columela, que é essa estrutura entre as narinas. Então, ela pode ser aberta ou fechada. Depende, muitos cirurgiões fazem muito bem fechada, muitos cirurgiões fazem muito bem aberta. E qual que é a sua preferência? A minha preferência é estruturada, aberta. A gente tem os mestres no mundo da rinoplastia e eles fazem estruturada e aberta. Então, eu sigo de carteirinha 2 cirurgiões, os 2 americanos, e realmente para mim são os melhores em rinoplastia no mundo, então eu gosto de fazer aberta. Você falou de 2 modalidades aí. Quando se fala em cirurgia do nariz, a rinoplastia, dá a entender que, vou falar do tema, evidentemente, de um leigo. Sim. Ela serve para várias questões. Certo. Tem gente que não está satisfeito com o nariz.
Tem gente que acha o nariz um pouco mais achatado. Eu tive um caso na família de pessoa que estava achando o nariz estava um pouco achatado, que quis dar uma consertada. Certo. Mas a rinoplastia também serve para várias outras questões também. Sim. A rinoplastia, ela vai fazer... A gente vai melhorar pequenas alterações da normalidade no nariz. Então, pacientes que têm como fala, uma giba osteocartilaginosa, que é aquele ossinho no nariz, as narinas mais largas, isso tudo é possível ser feito com a rinoplastia. Mas além da parte estética, é muito importante que se trate a parte funcional do nariz também. O nariz, ele serve primariamente para respirar. Então, o nariz, mesmo depois de uma rinoplastia, ele tem que respirar muito bem. Então, tem que ser feita a função da respiração. Então, não existe uma cirurgia isoladamente estética. Sempre é feita uma cirurgia estética e funcional do nariz. E eu vou finalizar o primeiro bloco fazendo aqui a pergunta do Everton, do bairro Icaraí. Olá, boa noite. Eu não gosto do meu nariz. É meio grande e grosso. Porém, no geral, do meu rosto não fica muito ruim, porque no meu rosto também é tudo grande. Eu tenho vontade de fazer uma cirurgia no nariz para talvez afinar e tal, mas tenho medo de não ficar como eu quero ou não ficar tão bom. Como é que funciona o processo antes de fazer uma cirurgia plástica? Tem toda uma avaliação, uma orientação ao paciente antes? É o Everton do bairro Icaraí. Obrigado, Everton, pela sua mensagem. E o médico cirurgião plástico Tiago Diniz Gonçalves responde pra gente. Obrigado, Everton, pela pergunta. A rinoplastia, o que eu sempre falo para meus pacientes, vamos melhorar o nariz, mas não vamos tirar a sua identidade. Não podemos fazer um nariz muito diferente do que é o da pessoa, senão a gente tira a identidade da pessoa. Eu fico falando que a primeira coisa que nós olhamos uma pessoa são os olhos, é a boca. Não, é o nariz, que é o centro da face. Depois disso, as pessoas vão para onde quiserem. Mas a cirurgia do nariz, ela tem que ser bem feita a ponto de pessoas que te verem de vez em quando não notarem a diferença grande. Então, ela tem que ser muito bem feita, ela tem que respeitar os padrões anatômicos de cada paciente, os padrões étnicos de cada paciente, né? E os padrões culturais também, que isso é muito importante. A cirurgia plástica do nariz é uma cirurgia muito técnica, ela é muito exaustivamente estudada e pesquisada, porque ela tem que ser muito bem realizada para justamente não se ficar uma cirurgia que todo mundo vê e fala assim, aquela pessoa fez rinoplastia. Não, ela tem que ser muito bem feita para não ficar estigmatizada. Então, a cirurgia nasal, ela é muito bem orientada antes da cirurgia. A cirurgia começa no consultório, quando a gente começa a conversar com o paciente. O procedimento cirúrgico, realmente, é no hospital, mas o processo da cirurgia, ele começa no consultório, conversando, sanando as dúvidas dos pacientes, e assim a gente consegue sempre um resultado muito bom. Eu sempre gosto de dizer que o programa ao vivo, ele faz toda a diferença, né? E toda vez que eu trago um bom entrevistado, e é um nome conhecido aqui na cidade, a gente começa a receber aqui algumas mensagens. Quem está te mandando aqui um grande abraço é uma pessoa que foi muito conhecida aqui na cidade, que foi seu paciente. Juliano Fofão, o assessor parlamentar aí, o deputado Bico Sávio, está dizendo aqui, mandando um grande abraço ao doutor Tiago Henrique. A gente usa mais o Tiago Diniz Gonçalves, mas tem o Henrique também no nome. É isso. Ele está dizendo aqui que ele fez uma abdominoplastia. O Juliano Fofão, ele passou algum tempo atrás, há uns 6 anos, se não me engano, 7 talvez, pouco mais, pouco menos do que isso, por uma cirurgia bariátrica. Sim. E eu acredito que essa abdominoplastia que ele está citando aqui, que ele fez com você, deve ter sido em função dessa cirurgia bariátrica. Ele está dizendo aqui o seguinte, leia-se o que ele falou. O cara é fera, um abraço para ele. Ô, Juliano, obrigado pela sua mensagem, viu? E o Tiago responde para a gente aí, Juliano. Grande abraço, Fofão. Bom, ele emagreceu mais de 50 quilos, o Juliano, após uma cirurgia de redução de estômago, e com isso a flacidez de pele que ele tinha ficou muito grande. Então, a abdominoplastia, no caso dele, foi uma abdominoplastia reconstrutora justamente para retirar o excedente da flacidez de pele decorrida da grande perda de peso. Isso é quase que inevitável quem faz a cirurgia bariátrica, digamos assim? Eu falo que quase que inevitável mesmo. Algumas pessoas têm uma genética boa de não ter tanta flacidez de pele, principalmente mulheres. Então, às vezes, elas chegam no meu consultório, Tiago, eu emagreci 40 quilos, mas o meu abdômen está ótimo. Realmente, não tem flacidez de pele no abdômen, mas tem nas mamas. Então, nessa hora, a gente é feita uma avaliação minuciosa, é discutido quais são os desejos da paciente, e normalmente
é optado pela retirada de pele e colocação de prótese mamária nessas pacientes. Muito bem, nós estamos ao vivo nesta terça-feira apresentando a Amostra Grátis, recebendo hoje com muito prazer a presença do médico Dr. Tiago Diniz Gonçalves. Nós estamos falando sobre a questão da cirurgia de prótese mamária e também da rinoplastia, que é mais conhecida como a cirurgia de correção do nariz. Nós vamos para o nosso primeiro e brevíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do Amostra Grátis desta última terça-feira de outubro. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. A Vascular Laser Center oferece diagnóstico e o melhor tratamento de varizes em microespuma, aplicação e cirurgia com laser e exame do Plexiscan colorido. São quase 20 anos de experiência em Divinópolis com o angiologista Alexandre Nonato. Marque sua avaliação na Vascular Laser Center, Edifício Milênio, 10º andar, com o telefone 3212-1004. Visite nosso site www.alexandrenonato.site.med.br. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago e faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento e peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. De volta ao vivo nesta terça-feira. Lembrando que nós estamos recebendo hoje com muito prazer a presença do médico cirurgião plástico Tiago Diniz Gonçalves. Nós estamos falando sobre a questão da prótese mamária e também sobre a rinoplastia, que é popularmente conhecida como a cirurgia do nariz. Eu já quero aqui aproveitar e anunciar para a próxima terça-feira. É a primeira terça-feira do mês de novembro, vai dar no dia 7. Nós vamos voltar a falar sobre a questão de um tema que gerou muitas perguntas e algumas não foram formuladas. Nós vamos voltar com um assunto ligado à psiquiatria, que é a questão do suicídio, prevenção e sinais. É um tema pesado? É sim um tema pesado, mas ele merece e deve ser abordado. Vamos aí à chamada do médico psiquiatra Marcos Boissul, da Clínica Corpo e Alma, que vai falar na próxima terça-feira aqui no Amostra Grátis da Saúde. Vamos ao vídeo do Marcos Boissul. Boa noite, Marcos. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite, telespectadores. Eu sou Marcos Boissul, sou psiquiatra e queria agradecer o convite do Samuel para estar na próxima terça-feira falando de um assunto muito importante, sobre a prevenção do suicídio. É um assunto muito importante. Nós tivemos agora o Setembro Amarelo, que foi uma iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria para a prevenção do suicídio, e eu queria repassar algumas informações sobre isso na próxima terça, então. Muito bem, obrigado ao Marcos Boissul, que estará, portanto, na próxima terça-feira, no dia 7. Recebi aqui agora há pouco um WhatsApp, está sintonizado aqui no programa, o meu amigo Maurício, eletricista, um dos melhores aqui da cidade, e nós vamos em breve entrevistar a sua filha, que é a terapeuta ocupacional, ela é de Divinópolis, a Marcela Vilela Barros Ferreira, filho aí do nosso amigo Maurício, eletricista. A Marcela está atuando em Belo Horizonte, no Risoleta Neves. E talvez, quem sabe, esse ano, no princípio de 2018, a Marcela vai estar conosco aqui para falar sobre o papel do terapeuta ocupacional, que trabalha diretamente no hospital. Então, um grande abraço para você, Maurício, aí no Fonte Boa, e também para a Marcela Vilela Barros, que breve vai estar conosco aqui no programa Amostra Grátis da Saúde. Um grande abraço para vocês. Nós estamos recebendo hoje, com muito prazer, o médico Tiago Diniz Gonçalves, da Clinique. Eu sempre gosto, nesse segundo bloco, de falar um pouco mais sobre o profissional. Nós temos aqui algumas perguntas, como você já pôde ver. E contando um pouco da história
desse profissional ligada à questão do estudo da medicina. Como é que se deu? Você, não precisa nem dizer, eu acho que é quase inevitável não falar no Tiago sem falar no pai dele, que é um médico atuante em Divinópolis, por muito tempo atuou na política, foi vice-prefeito, foi deputado federal, que é o mais conhecido como Dr. Chiquinho. Isso. Não tem como não falar isso. Como é que deu a sua iniciação? Como é que foi esse despertar para a área da saúde? Teve influência do pai ou não? Claro, claro. A influência do papai é imprescindível, mas quero falar que nós somos uma família de médicos. Só na família do meu pai, nós somos 9 médicos. Tem o Marcelo? Tem Marcelo, meus tios são médicos, tem um irmão também que é médico, o André. André é nefrologista aqui em Divinópolis. E tem na família da minha mãe também, são vários médicos, vários primos, vários tios. Então a medicina está muito ligada na família. Eu sou o primeiro cirurgião plástico, né? Então, da família. Você não teve uma pequena influência do seu pai, talvez, para ser ali um ginecologista? Claro, claro. Ele tentou com você ou não? Eu entrei na faculdade para ser ginecologista obstetra. Na vontade dele? Não, na vontade não. Assim, apenas na influência de ver meu pai trabalhando. Gostava. Sempre quando era acadêmico, vinha para Divinópolis e sempre o ajudava nas cirurgias, em cesáreas, esterectomias. Toda a cirurgia ginecológica eu ajudava ele. E gostava muito. Mas com o passar do tempo, durante o curso, fui gostando da parte cirúrgica, da parte mesmo assim, de reconstrução, nos estágios que eu fiz no Hospital João 23. E alguns colegas, eu lembro de um colega meu que me deu um tino para cirurgia plástica, eu estava no 4º ano de medicina e eu estava fazendo um estágio de sutura no Hospital João 23 em Belo Horizonte. E eu dava os pontos, a gente dava os pontos, suturava tudo. E um colega meu que chamava Leonardo Dimas, hoje ele é oftalmologista, falou: olha, Tiago, por que você não faz cirurgia plástica? Você é o melhor para dar ponta aqui da turma? Naquilo eu fiquei com isso na cabeça. E depois, quando eu acabei a formação da medicina... Você já estava em qual período aí, nessa altura do campeonato? Eu estava no 4º ano, no 8º período. Então, quando eu acabei a formação no 6º ano de medicina, eu falei, eu estou na dúvida ainda se eu vou fazer cirurgia plástica ou ginecologia. Mas eu vou fazer 2 anos de cirurgia geral primeiro. Primeiro que cirurgia geral é pré-requisito para fazer cirurgia plástica. A residência de cirurgia plástica são 5 anos. 2 anos de cirurgia geral, que é o pré-requisito, e depois mais 3 anos de cirurgia plástica. E eu queria, se eu fosse fazer ginecologia obstetrícia, também gostaria de fazer cirurgia geral antes, para melhorar na formação como ginecologista obstetra. Então, quando eu estava acabando a residência de cirurgia geral, eu decidi pela cirurgia plástica. E realmente é o que eu mais gosto de fazer. Que bacana, que legal. O Tiago, que é médico cooperado também da Unimed Divinópolis, como é que foi? A festa foi bacana? Foi legal? A festa foi ótima. A sua avaliação? A festa foi muito boa, como sempre. A festa da Unimed ela é muito prazerosa, não só pela festa em si, mas pelos amigos que você não encontra o ano inteiro e você encontra nessa festa. Não só médicos de Divinópolis, mas médicos de toda a região daqui do Centro-Oeste Mineiro. Então, vejo que alguns médicos fazem questão de passar nas mesas. Sim. Você foi um que teve lá na nossa mesa. Sim, sim. Né? Então, são amigos de Bom Despacho, de Nova Serrana, de Araújo, de Perdigão. Então, toda essa turma, que a gente vê pouco pelo trabalho, pela pressa realmente do dia a dia, nós encontramos, realmente é muito prazeroso isso. Tiago, vamos voltar aqui às perguntas. Olá, boa noite. Meu nome é Flávia. Eu gostaria de saber se é possível prevenir a queloide na cirurgia plástica. Sonho corrigir as mamas devido a uma grande perda de peso. Mas minha experiência com a queloide é traumática. Está dizendo aqui a Flávia. Muito obrigado. Ela não coloca o bairro. Obrigado você, Flávia, pela sua participação. E o cirurgião plástico Tiago responde para você. Obrigado, Flávia, pela pergunta. É uma pergunta muito interessante, porque o queloide, ou a cicatriz queloidiana, é como se fosse uma resposta exacerbada da cicatrização no seu corpo. É uma resposta individual. E ela realmente não é que ela é genética. Não tem como ser prevenida. Mas, assim, podemos fazer suturas diferentes, tratamentos para tentar evitar. Agora, realmente, queloide depende muito da cicatrização de cada pessoa. Infelizmente, não se tem ainda uma prevenção, fala assim, vamos fazer isso aqui que não vai dar queloide. Infelizmente, não temos isso. Mas o cuidado com a técnica cirúrgica pode melhorar
E se começar a ter uma cicatriz queloidiana, a gente pode tentar intervir com vários fatores. Aplicação de corticóide, fitas de silicone e, por último, uma realização de beta-terapia, que é como se fosse uma radioterapia apenas no local da cicatriz, que evita a formação da cicatriz queloidiana. Olá, Samuel, boa noite, parabéns pelo programa. Gostaria de saber do médico Dr. Tiago sobre a rinoplastia. É preciso fazer anestesia geral? É o Ferreira quem está fazendo aqui a pergunta, Tiago. Certo. Boa noite, Ferreira. Bom, a rinoplastia, ela pode ser feita também com anestesia local e sedação, mas isso varia muito da preferência do cirurgião. O ideal, realmente, é a anestesia geral para a rinoplastia. Por quê? Pela prevenção da manutenção da via aérea. Quando se faz a rinoplastia, pode acontecer pequenos sangramentos e esses sangramentos, eles escorrem pela garganta e o paciente pode aspirar, levando a pneumonia aspirativa. E na anestesia geral isso não ocorre. A anestesia geral é uma anestesia muito segura nos dias de hoje, realmente era um medo muito comum das pessoas atualmente, mas devido às anestesias antigas. Mas hoje as técnicas de anestesia geral, as drogas, elas são muito bem desenvolvidas, muito seguras e, na minha opinião, ela é muito tranquila para fazer a rinoplastia. Então, na minha preferência, todos os meus pacientes são submetidos à rinoplastia sob anestesia geral. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Alisson Faria, um corredor aqui de Divinópolis. Um abraço, Alisson, dizendo aqui que o programa está sensacional. Obrigado por você pela mensagem. A Cleusa do Danilo Passo, como é que deve ser a preparação para a cirurgia de aumento das mamas? Certo. Tem uma preparação especial para essa cirurgia? Sim, primeiro realmente ela começa na consulta pré-operatória. A consulta pré-operatória é que a gente vai decidir realmente a indicação da paciente, realmente se tem indicação de fazer uma mamoplastia de aumento, quais são, no qual a gente pergunta sobre vários aspectos da saúde da paciente, se tem pressão alta, se tem diabetes, se tem alergia a algum remédio, se já operou alguma vez antes, se tem se tem familiar com câncer de mama na família, que isso é muito importante, tá? E com isso a gente consegue avaliar no exame físico em relação ao tamanho da prótese adequada para cada tipo de paciente, porque cada prótese ela é específica para cada tipo de paciente. Não existe uma prótese que vai ser boa para todos os pacientes. Não. Cada paciente ela tem sua peculiaridade. Então, é a largura do tórax, é o tamanho prévio das mamas, é a consistência da pele da mama. Então, tudo isso influi. A altura da paciente também. Então, tudo isso, todas essas variações de cada ser humano, elas vão influenciar na escolha do implante mamário e assim da cirurgia. Agora, a preparação também, a gente tem que fazer os exames pré-operatórios, a paciente tem que estar com a saúde adequada para fazer esse tipo de procedimento. Como é um procedimento eletivo, ou seja, um procedimento programado, a paciente deve estar com uma saúde ótima para realizar a cirurgia. Você tem retorno, evidentemente, das suas pacientes, por exemplo, quando fazem a cirurgia, depois eu acredito que você tem que ter um retorno cirúrgico, né? Claro. Você sente esse tipo de satisfação nas mulheres especificamente? Que é claro que nós estamos falando das mulheres e a vaidade ela é muito diferente do homem, eu imagino. Claro que tem homem, podem existir até alguns homens mais vaidosos que algumas mulheres, mas na maioria das vezes é o contrário. Como é que é esse feedback das mulheres depois de uma cirurgia dessa, por exemplo? Seja de prótese ou seja de qualquer outra correção visual? Na minha opinião, é um feedback fantástico que eu tenho dos meus pacientes. Assim, os pacientes chegam no meu consultório, às vezes desanimadas, às vezes com autoestima muito baixa. E depois desse tipo de procedimento, a vida da pessoa muda. Às vezes era algo que estava prendendo essa paciente, que estava sufocando essa paciente, e depois da cirurgia, a vida muda. Então, eu vejo, assim, os pacientes voltando com estilo de roupa diferente, com mais brilho no olhar, mais felizes, sorridentes, mais dispostas, mais preparadas para qualquer tipo de situação. Então, é um retorno muito agradável e te falo que eu vejo isso com muita satisfação pessoal, que eu pude ajudar essa paciente a melhorar a qualidade de vida dela. Porque a cirurgia plástica, nesse caso, ela melhora a qualidade de vida da paciente
fazendo com que ela se mostre mais para o mundo, que ela se afirme mais. Isso para mim é muito bom. Muito bem, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, recebendo hoje com muito prazer o médico Tiago Diniz Gonçalves. Ele é médico cooperado da nossa Unimed Divinópolis, da Clinique. Nós vamos para o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do Almoça Grátis desta terça-feira ao vivo. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. A Vascular Laser Center oferece diagnóstico e o melhor tratamento de varizes em microespuma, aplicação e cirurgia com laser, exame do Plexiscan colorido. São quase 20 anos de experiência em Divinópolis com o angiologista Alexandre Nonato. Marque sua avaliação na Vascular Laser Center, Edifício Milênio, 10º andar, com o telefone 3212-1004. Visite nosso site www.alexandrenonato.site.med.br. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Muito bem, de volta ao vivo. Nesta terça-feira a gente recebe hoje com muito prazer o médico Tiago Diniz Gonçalves. Ele é cirurgião plástico. Nós temos aqui algumas pílulas que nós costumamos chamar no jornalismo. São perguntas dos telespectadores feitas pela nossa produção. Deixa eu mandar aqui, o Maurício está me passando aqui, que é o 98822-4925. Um abraço para você, viu, Maurício? Muito obrigado aí pela sua audiência, Maurício é eletricista. Tiago, você tem aí alguns modelos de próteses? Aliás, sim, são vários modelos, né? São vários. Dá para você explicar para a gente? Enquanto isso, eles vão focalizando. Isso. Bom, a cirurgia mamária, das próteses, existem vários modelos que a gente pode colocar num paciente, né? Cada um específico para cada tipo de paciente. O que se usa mais nas cirurgias estéticas são as próteses redondas, porque as pacientes querem aumentar o colo mamário, fazer aquele aspecto de coração quando coloca uma blusa um pouco mais decotada. Então, normalmente se usa as próteses redondas, que seriam essas próteses aqui na parte superior desse quadro. Normalmente de perfil alto ou super alto. Isso varia também do exame físico de cada paciente. Agora também existem os outros tipos de próteses, que são as próteses anatômicas ou naturais, que elas mimetizam mais naturalmente a mama. Normalmente esses implantes, eles são usados nas reconstruções mamárias, porque quando a gente fala de prótese de mama, nem sempre é estético. É feito as pacientes que foram submetidas a uma mastectomia devido a um câncer, foram retiradas as mamas, e na reconstrução é feita a reconstrução com implantes mamários anatômicos ou naturais para deixar a mama mais natural possível, com o colo um pouco mais baixo, né? Então, realmente é muito importante essa variação dos tipos de implantes mamários para a gente deixar o resultado o melhor para a paciente. Muito bem. Doutor Tiago, nós temos... E são vários modelos? São vários. São vários, né? Isso. Nós temos aqui algumas perguntas, como eu já disse aqui, feitas pela nossa produção. São perguntas feitas nas ruas da cidade. Nós vamos, então, a primeira pergunta eu vou pedir aí ao Lucas e ao Túlio para que solte para a gente, por gentileza. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite, telespectadores do programa Almoça Grátis. Eu me chamo Janaína Rezende, moro no bairro Belvedere. Gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Tiago. Dr. Tiago, como que fica a situação da pessoa que coloca, né, a prótese quando tem realmente o caso de gestação, no período de lactação?
como que é que fica? Ok, obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta muito rotineira no consultório. Quando se faz apenas a mamoplastia de aumento, ou seja, só colocação da prótese mamária, não existe influência na amamentação, na lactação, porque a técnica cirúrgica, o que ela faz? A gente coloca essa prótese abaixo da glândula mamária, ou abaixo da glândula, ou embaixo ainda, um pouco mais abaixo da musculatura. Ou seja, a glândula mamária vai ficar acima da prótese. Então, praticamente, eu não encosto na glândula mamária para fazer esse tipo de cirurgia, apenas a mamoplastia de aumento. Então, a paciente pode amamentar ou não, independentemente da prótese. O que pode acontecer, em alguns casos, são naquelas pacientes que precisam retirar pele e colocar a prótese simultaneamente. Quando é retirada a pele, acaba que a gente tem que retirar um pouco da glândula mamária, então se muda um pouco da arquitetura da glândula. E com isso pode acontecer da paciente não poder amamentar no pós-operatório, ou seja, quando se faz a mastopexia, ou seja, retirada de pele e glândula e colocação da prótese. Em algumas pacientes acontece de amamentar normalmente, outras não amamentam. Então vira uma incógnita se a paciente amamenta ou não. Agora, apenas a mamoplastia de aumento pura e simples não tem interferência com a amamentação. Muito bem, vamos então à nossa segunda pergunta feita nas ruas da cidade. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite, doutor Tiago Gonçalves. Eu sou Silvana Mascarenhas Campos, do Centro. E eu gostaria que o senhor me informasse sobre os riscos da cirurgia da prótese mamária. Boa noite, Silvana. A cirurgia, o risco da prótese mamária, da cirurgia da mamoplastia de aumento, é um risco inerente de qualquer tipo de cirurgia. Na verdade, a cirurgia plástica é um ramo da cirurgia geral. E como tal, ela é passível de riscos. Risco de infecção, risco de seroma, que é o líquido ao redor da prótese, risco de deiscência da sutura, ou seja, da ferida operatória ela abrir, né? E qualquer tipo de risco cirúrgico pode acontecer nesse tipo de cirurgia. Por isso que a gente tenta evitar ao máximo, fazendo o quê? Fazendo uma boa anamnese, ou seja, uma entrevista antes com a paciente, pedindo os exames pré-operatórios, fazendo a cirurgia em local adequado e seguro, tá certo? E acompanhando de perto a paciente no pós-operatório para evitar esse tipo de, qualquer tipo de risco, qualquer tipo de intercorrência. As intercorrências na cirurgia plástica podem acontecer, como qualquer outro tipo de cirurgia, mas elas têm que ser, ao máximo, evitadas pelo cirurgião e pelo paciente. Eu tenho aqui, daqui a pouquinho nós vamos voltar com as perguntas aí feitas pela nossa produção, e tem aqui algumas perguntas que eu julgo bastante procedentes. Doutor Tiago, a prótese de silicone pode dificultar a realização da mamografia, ou seja, dificultar o diagnóstico do câncer de mama? As próteses de silicone realizadas em cirurgias plásticas são definitivas? Ela está fazendo duas perguntas ao mesmo tempo. É Sueli, do Conjunto Liberdade, aqui em Divinópolis, o bairro Liberdade. Boa noite, Sueli. Bom, não existe, na verdade, já existem trabalhos que mostram que a colocação da prótese de silicone não tem interferência, nem em relação ao tempo de diagnóstico do câncer de mama e também não tem relação ao tratamento do câncer de mama. Os dois vão ser feitos de maneira adequada, sem problema nenhum. Antigamente, vejo que poderia ter algo que interferisse na detecção devido aos aparelhos mais antigos de ultrassonografia, até mesmo da mamografia. Agora, hoje, com os aparelhos mais evoluídos da parte radiológica, você não tem problema com relação a isso. Então, você pode colocar sua prótese mamária sem interferência ao tempo de diagnóstico e também com relação ao tratamento do câncer de mama. Não tem nada a ver. Uma pergunta aqui do Bruno Amaral. Qual que é o período de recuperação para a prática de atividade física após a cirurgia no nariz? Pergunta o Bruno Amaral. Certo. Após a rinoplastia, eu deixo pelo menos 30 dias de repouso. Após 30 dias, pode ser feito qualquer tipo de atividade física. Já está liberado. Muito bem. Vamos então à terceira pergunta feita pela produção do Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, telespectadores do Amostra Grátis. Boa noite, Samuel do Vale. Eu gostaria, meu nome é Késia, moro no bairro Manuel Valinhas e eu gostaria de saber. Muito bem, o Lucas está me dizendo aqui, está me informando que vai voltar aqui para a gente voltar com a terceira pergunta da Késia, do bairro Manuel Valinhas.
Enquanto isso, eu faço mais uma pergunta aqui. Muitas mulheres têm medo da questão da anestesia. Pergunta aqui a Joana Santos. Nesse caso, a prótese mamária, como é que ela é feita a questão da anestesia? Certo. A gente pode fazer a prótese mamária, a mamoplastia de aumento, com várias anestesias. A gente pode ser feito com anestesia local e sedação, com anestesia peridural e sob anestesia geral. Então, normalmente, esses 3 tipos de anestesia. A minha preferência é a anestesia peridural com sedação, ou seja, a paciente se pega uma veia na paciente, é dado o sedativo, a paciente dorme e só após a paciente dormir é feita a anestesia peridural, que é aquela feita nas costas. Mas, como eu te falei, pode ser feita também a anestesia geral e também a anestesia local com sedação. Porém, na anestesia local com sedação é gasto muita quantidade de anestésico. Então, o paciente, não vale a pena se administrar tanto anestésico no paciente, que pode ter algumas contraindicações e também algumas intercorrências se a quantidade de anestésico for acima do permitido. Muito bem, vamos então à terceira pergunta. Lucas está me informando aqui pelo ponto que está tudo ok. Então, vamos aí à pergunta da Késia, do bairro Manuel Valinhas. Boa noite, telespectadores do Amostra Grátis. Boa noite, Samuel do Vale. Meu nome é Késia, moro no bairro Manuel Valinhas e eu gostaria de saber do Dr. Tiago se as próteses, com o passar do tempo, precisam ser trocadas. Tiago Gonçalves responde pra gente. Antigamente as próteses eram trocadas a cada 10 anos, era uma especificação do fabricante. Então todas as próteses após 10 anos elas deveriam ser trocadas. Hoje, com a evolução das próteses, não existe mais essa necessidade obrigatória. A prótese ela tem um prazo de validade, porém um prazo de validade indeterminado. Então a orientação é o seguinte: após 10 anos você faz o controle radiológico desse implante mamário, faz um ultrassom, uma mamografia e o exame clínico com o ginecologista mesmo ou com o cirurgião plástico que foi feita a cirurgia. Se está tudo ok, não se precisa trocar, não existe a necessidade de se trocar o implante mamário, tá? Muito bem, nós temos a quarta e última pergunta feita pela produção do Amostra Grátis da Saúde. Vamos lá. Boa noite, Samuel. Boa noite, telespectadores do Amostra Grátis. Meu nome é Nicole Rodrigues e eu gostaria de saber do Dr. Tiago sobre a rinoplastia. O que a rinoplastia faz sobre esse ossinho que eu tenho aqui, ó. Eu gostaria de saber se corrige essa imperfeição que eu tenho, porque eu tenho vontade de fazer a cirurgia e eu gostaria de saber se resolveria. Obrigada. Responde a Nicole pra gente? Sim. Bom, Nicole, esse ossinho chama-se giba osteocartilaginosa. É justamente o encontro que você tem da parte óssea do nariz, dos ossos próprios do nariz, com a cartilagem do septo nasal, com as cartilagens triangulares, que são essas cartilagens laterais do nariz. Sim, uma das funções da rinoplastia é justamente a retirada dessa giba osteocartilaginosa. Então, se consegue fazer a diminuição do dorso, ou às vezes com uma pequena raspagem, tá certo? E realmente deixa o nariz do jeito que o paciente quer, que é um nariz mais reto, com a pontinha levemente mais elevada. Muito bem, estou recebendo aqui mais uma mensagem, não é de mulher, é de homem, e aqui um grande amigo do Sistema MPA, grande amigo aqui da TV Candidez, e eu acho também que deve ser um grande amigo seu, é o Juninho Aquiles. Um abraço, viu, Juninho Aquiles, lá do Hangar, está dizendo aqui o seguinte: tem o desvio de septo. Ele é seu amigo mesmo ou não? Sim, é. Está mandando aqui um abraço. Obrigado, um abraço, Juninho. Olha aqui, a pergunta aqui do Juninho Aquiles, lá do Hangar. Tem o desvio de septo, já fiz uma cirurgia de correção, porém não obtive o resultado desejado. É um risco optar por uma nova cirurgia? Posso fazer uma rinoplastia juntamente com a cirurgia para correção de desvio de septo? Juninho Aquiles, que faz a pergunta, e o médico Tiago Diniz Gonçalves responde para a gente. Bom, na verdade é o seguinte, a cirurgia da rinoplastia, ela tem que ser feita tanto a parte estética quanto a funcional, né? Então, às vezes o paciente respira mal,
Em parte pode ser pelo desvio de septo, mas a gente também tem outras anormalidades nasais de válvula interna do nariz, de válvula externa das cartilagens, que prejudicam os próprios cornetos nasais que umidificam e aquecem o ar, podem ser causa de obstrução nasal. Então, a rinoplastia ela deve ser não só estética e funcional. Normalmente, já é feita essa parte junto da rinoplastia. Eu faço alguma parte, em alguns casos, algum otorrinolaringologista me ajuda nessa parte funcional, então ela é feita em conjunto, às vezes com o otorrino. Mas pode ser feita assim, Juninho. Pode ser feita a correção dessa obstrução nasal que você tem, juntamente com a parte estética do nariz. Muito bem, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, a última e o último dia do mês de outubro. A gente recebe hoje com muito prazer a presença do médico cooperado da Unimed Divinópolis, Tiago Diniz Gonçalves, da Clinique, da cidade de Divinópolis. Ele é cirurgião plástico e nós vamos para o nosso último e breve intervalo. Ainda dá tempo de você mandar a sua pergunta para o telefone 99828-2124. É um minuto só e a gente está de volta para o último bloco do programa. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. A Vascular Laser Center oferece diagnóstico e o melhor tratamento de varizes em microespuma, aplicação e cirurgia com laser, exame do Plexiscan colorido. São quase 20 anos de experiência em Divinópolis com o angiologista Alexandre Nonato. Marque sua avaliação na Vascular Laser Center, Edifício Milênio, 10º andar, com o telefone 3212-1004. Visite nosso site www.alexandrenonato.site.med.br. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago e faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Muito bem, de volta ao vivo. Daqui a pouquinho tem o programa do Evandro Araújo, o Espaço Aberto. Ele está ao vivo hoje, Lucas, ou não? Parece que eu ouvi a voz do Evandro aí nos corredores da TV. Então o Evandro daqui a pouquinho vai estar ao vivo com o seu Espaço Aberto a partir de 10 da noite. A gente está recebendo hoje aqui, com muito prazer, o médico Tiago Diniz Gonçalves, da Clinique. Ele é médico cooperado da nossa Unimed Divinópolis. Deixa eu passar aqui. Eu não sei se tem um crédito aí pra gente colocar, por gentileza. Ali, está ali, Tiago Diniz Gonçalves. Deixa eu colocar o meu óculos aqui, né? Porque, pra ver se está tudo certinho aqui. Médico cooperado da Unimed. Tem um site aqui também, que muita gente pode encontrar informações nesse site. Pode, que é o www.aclinique.com.br. E Instagram também, a Clinique. A Clinique @, também no Instagram? a Clinique, no Instagram. Que beleza. Tem informações também? As primeiras, Sim, as preliminares, né? no Facebook, no Instagram, a Clinique. Muito bem. E o telefone também é muito fácil, é o 3222-3222. Isso. Deixa eu mandar um abraço também para o Eduardo Ferreira. Isso, meu sócio lá na Clinique, dermatologista. Que é dermatologista. Um abraço para ele, que é sobrinho do Gerson. E o Gerson já falou com muito carinho dele aqui também. Um abraço aí para você, Eduardo, né, que é seu parceiro também, o seu colega. Não é que é meu sócio, não, mas é um excelente profissional. Que bacana. Tiago, ela que é a pergunta da Jéssica, Antônia do bairro Manuel Valinhas também, assim como a Késia. Tenho vontade de fazer a cirurgia de aumento de seios. Porém, fico pensando se a cicatriz pode deixar alguma marca. Onde ficam essas cicatrizes? Pergunta ela. Bom, não existe cirurgia plástica sem cicatriz. Então, isso tem que ser muito bem frisado. Sempre você vai trocar uma forma por uma cicatriz. É isso que acontece. Claro que as cicatrizes na cirurgia plástica, elas têm que ser, pela técnica cirúrgica, tem que ser muito bem escondidas. Então, onde que a gente de preferência, coloca uma cicatriz para a mamoplastia de aumento? Pode ser feito pela axila, que é uma boa técnica cirúrgica, mas porém aqui no Brasil não é tão bem aceito, porque como é um clima tropical,
As mulheres usam muito camiseta, biquíni, então se levanta o braço, acaba que aparece um pouquinho. Pode ser feita também pela areola, uma cicatriz na borda inferior da areola, ou pode ser feita no sulco mamário inferior, que é justamente na dobra das mamas. Normalmente essa cicatriz na dobra da mama, ela gira em torno de 3,5 centímetros, 4 centímetros, dependendo do tamanho da prótese. Então, nesses locais que ficam as cicatrizes. Então, tem que ser frisado que não existe cirurgia plástica sem cicatriz. Sempre você vai ter, porém, da forma mais delgada, da forma que fique mais escondida, que se mostre menos. Falando aqui de uma maneira bem séria e coloquial assim, evidentemente que o parceiro talvez nem vai perceber essa cirurgia, né? Não. Talvez o medo seja esse. Isso. Né? Vamos colocar assim, às vezes a mulher... Normalmente as cicatrizes, elas ficam, todas as cicatrizes, elas tendem, pela evolução dela, ficar um pouco mais vermelhas a partir do primeiro mês, até mesmo um pouco mais escuras. E porque a partir do primeiro mês, vasos sanguíneos começam a passar de um lado para o outro da cicatriz. Então a cicatriz ela fica vermelha inicialmente. Porém, a partir dos 6 meses que começa, a cicatriz começa a tomar a coloração normal da pele. Tá? Então, isso, claro, que é variável de paciente para paciente, variável de uma genética para outra, mas normalmente evolui dessa maneira. E a maioria das vezes, as cicatrizes elas ficam de muito boa qualidade. A Juliana, do bairro Dona Rosa, a paciente pode decidir sobre o formato da prótese de mama ou é o médico quem decide? Boa pergunta. Na verdade, o que a gente faz, após a avaliação, o médico que vai decidir sobre o melhor para a paciente. Claro, e outra coisa que eu falo, que é quem escolhe o tamanho da prótese é a paciente. Claro que você tem uma orientação do profissional da prótese ser muito grande ou muito pequena para cada tipo de paciente. Então, se dá os caminhos, que a paciente pode seguir. Mas, no final, a decisão tem que ser uma decisão técnica, uma decisão profissional. Então, isso cabe ao médico, o tipo da prótese e em relação também ao técnico cirúrgico. Se vai ser acima do músculo, se vai ser abaixo do músculo, qual o volume, né, que a paciente deseja. Então, muita gente chega, eu quero colocar uma prótese, às vezes um volume muito exagerado. Eu falei, calma, não coloca, você não vai colocar esse tamanho de prótese, porque não vai ficar adequado. O risco de colocação desse tipo de prótese vai ser prejudicial para você. Agora, também chega ao contrário, eu quero uma prótese muito pequenininha. Eu realmente falo, não adianta a gente colocar uma prótese desse tamanho que não vai fazer diferença nenhuma. Não vai destacar. Você não vai ser submetido a um procedimento cirúrgico que tem seus riscos e não vai ter benefício quase que nenhum. Eu estou recebendo aqui muitas perguntas e eu vou tentar fazer rapidamente para ver se a gente consegue atender todo mundo. 3 perguntas aqui relacionadas à rinoplastia. As pessoas pedem para você explicar o seguinte, a rinoplastia, ela acaba com o ronco? Melhora um pouco esse ronco ou não? Não tem... Não tem ligação? Não é que não tenha ligação. O que acontece é que quando é feita essa rinoplastia estruturada e que você usa-se um pedaço do septo nasal, às vezes sem querer a gente corrige um pouco do desvio de septo. Isso pode ser realizado. Porém, o ronco, ele não é exclusivamente de uma obstrução nasal. Ele pode ter uma insuficiência na região da garganta, na região da laringe, da faringe, uma flacidez dos tecidos. Então, pode ser feita uma rinoplastia que não vai melhorar em nada o ronco do paciente. A Helena, do bairro Bom Pastor, acredito que essa pergunta você deve receber constantemente no consultório. A prótese mamária, ela corre o risco de estourar? Sim. Você tem uma chance mínima de ruptura espontânea da prótese. Isso é menos de 1% dos casos. Simplesmente a prótese ela rompe, mas é menos de 1%. É muito raro de acontecer isso. E hoje, devido à tecnologia da prótese, que eu falei antes, do gel coesivo, essa prótese ela pode romper, que o gel não vai sair espalhando, ele vai ficar ainda dentro da cápsula da prótese. Tá certo? A Claudete Alves, do bairro Porto Velho, após a colocação da prótese, quanto tempo depois a mulher está liberada para a prática de exercícios físicos? Eu libero a partir de 1 mês, já está liberado para fazer atividade física para membros inferiores, tá certo? Bicicleta, caminhada, corrida, musculação dos membros inferiores e com 2 meses eu libero para todo tipo de atividade física. Muito bem. Sobre a rinoplastia, você falou sobre a questão das 2 técnicas, né? A questão da aberta e da fechada. Isso. A Danusa também está fazendo aqui a pergunta. Olá, boa noite. Eu gostaria que ele explicasse a questão da rinoplastia. A melhor técnica é aberta ou fechada ou vai depender da situação do paciente? Obrigado, Danusa, pela sua pergunta. Bom, Danusa, isso vai variar
tanto do paciente como da mão do cirurgião. Tem amigos meus que só fazem fechada e fazem muito bem. E eu, na minha concepção, nas minhas mãos, a rinoplastia aberta ela funciona melhor. O ideal é que o cirurgião plástico saiba fazer os dois tipos de cirurgia, justamente para ter um leque de opções para melhor atender o paciente. Agora, todos os tipos de cirurgia, eles são, quando bem feitas, são ótimos, não tem problema nenhum. Agora, alguns tipos de cirurgia, como a rinoplastia aberta estruturada, eu gosto de fazer porque eu acho, nas minhas mãos, eu tenho resultados melhores dessa maneira. Sobre a questão da rinoplastia, nós podemos falar assim que o resultado ele é definitivo? Não, não é definitivo. Quando se faz... Também é outra pergunta que você deve ter. Sim. O resultado ótimo de uma rinoplastia normalmente se dá após um ano, porque o nariz, como uma área de ápice facial, demora para desinchar, a drenagem linfática da região, ela realmente fica um pouco dificultada pelo edema, tudo mais. E você tem, após a rinoplastia, você tem algumas pressões alguns itens que fazem com que o resultado da rinoplastia pode ser modificado. Primeiro, você tem a fibrose dos tecidos, devido à cicatrização interna. Você tem o peso da pele, que pode intervir no resultado final da rinoplastia. Você tem o envelhecimento, o que vai acontecer é que as cartilagens que elas estruturam o nariz, elas vão perdendo a sua força e podem acontecer de você ter uma modificação do resultado. Tá certo? E alguns traumas no pós-operatório, de pacientes que mexem muito no nariz, que às vezes, sem querer ter algum trauma no nariz, podem modificar o resultado cirúrgico ao longo do tempo. Eu sei que o nosso tema hoje é a prótese mamária e a questão da rinoplastia, mas em respeito aqui ao telespectador, eu gosto sempre de fazer a pergunta. Afinal de contas, nós temos aqui um cirurgião plástico. E eu não sei se a pergunta cabe. Ela vem de Nova Serrana, do Adriano. A cirurgia capilar, como é que funciona? Peça ao médico para explicar um pouquinho para a gente. E se existe essa cirurgia? Sim, a cirurgia da calvície, né? É uma cirurgia muito bem feita. Hoje, as técnicas cirúrgicas evoluíram muito desde quando eu comecei a aprender a fazer a técnica capilar. Então, hoje existem técnicas que tenho até um amigo meu de Belo Horizonte, o Dr. Otávio Boaventura, excelente cirurgião plástico, desenvolveu uma técnica que você recolhe os implantes capilares sem precisar de corte na parte posterior do crânio. Então, se faz os implantes sem cortes. É uma técnica fantástica de ser feita e muito bem realizada. Porém, o que acontece nesse tipo de cirurgia é que, às vezes, uma sessão cirúrgica, às vezes, não é suficiente para um bom resultado. Às vezes é necessário 2 ou até mesmo 3 procedimentos para se ter um resultado adequado do implante capilar. O Juliano Fofão está mandando aqui uma mensagem, está dizendo aqui que acompanhou toda a sua luta para chegar onde é que você chegou. Está dizendo aqui parabéns pela perseverança e também pelo sucesso. E ele reforça aqui que foram retirados quase 4 quilos de pele na cirurgia de abdominoplastia. Isso. Tiago, qual que é o seu recado final sobre esse tema de hoje? Você que é o cirurgião plástico, sobre a questão da prótese mamária e também sobre a cirurgia do nariz. O que você gostaria de deixar mais importante para o telespectador que nos acompanha? O que deve ser lembrado sempre em relação não só à rinoplastia ou à mamoplastia de aumento, é que toda cirurgia plástica, ela deve ser feita com cirurgião plástico. No caso da rinoplastia, alguns otorrinolaringologistas conseguem fazer muito bem feito, que é uma especialidade, é uma zona em comum de tratamento. Porém, sempre deve ser feito com algum médico especialista na área. A cirurgia sempre deve ser feita em clínicas especializadas ou em hospitais credenciados para esse tipo de cirurgia. E sempre a gente tem que lembrar, todo cirurgião plástico, ele tem que ser credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Na dúvida, consultem o site da cirurgia plástica, que é o cirurgiaplástica.org.br. Lá tem todos os cirurgiões plásticos que são especialistas, que podem fazer a sua cirurgia de maneira adequada, de maneira correta. Então, sempre eu falo, a responsabilidade do cirurgião plástico ela é muito grande, mas a responsabilidade do paciente também ela existe. O paciente tem que procurar sempre pessoas que têm
profissionalismo e que tenham o cuidado correto para fazer esse tipo de cirurgia. Leve o nosso abraço a todos da Unimed e também da Clinique, viu? Muito obrigado pela sua participação hoje aqui. A gente espera voltar com você em breve aqui, trazendo mais informações. Certo. Obrigado a todos os telespectadores e espero revê-los brevemente. Lembro para você que a reprise do programa você acompanha sábado. Sábado é dia de programa de saúde gravado. Não tem como você mandar mensagem. Digo isso porque sempre no sábado a gente recebe. Ao vivo nós estaremos na próxima terça-feira com o médico psiquiatra da Corpo e Alma, Marcos Boissu. Para você uma boa noite e até a próxima. Boa noite, doutor Tiago. Muito obrigado, boa noite a todos. Até lá. Oferecimento Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história.